Nós vamos hoje falar sobre os caminhos da peste negra na Europa. A peste negra assolou a Europa de 1343 a 1353. Ocorreu dentro do período inicial da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, entre 1337 a 1453. Podemos pensar que naquela época, em 1000 anos, a Igreja Católica foi soberana na mentalidade religiosa da Europa. A maioria das pessoas dependiam dos ensinamentos religiosos para se orientarem. A Igreja prometia-lhe a absolvição dos pecados e a salvação da alma. Uma coisa bem escatológica. E se pensava muito no começo dos anos 1300, do século XIV, no fim do mundo, no Apocalipse. Os homens medievais de todos os segmentos e classes sociais dependiam exclusivamente das diretrizes dadas pelos dogmas do catolicismo. A peste, basicamente, atingiu a Europa em 1447, quando o Papa Clemente VI administrava toda a igreja de Avignon, no sul da França. E as pessoas achavam que o alto clero, ele vivia na luxúria, ele cometia pecados, a pedofilia, pegava as mulheres, todas aquelas coisas que existiam. E basicamente a igreja estava sendo comprometida. Filipe Belo, rei da França, no século XIII, ele levou, sequestrou o Papa do Vaticano, a Santa Sé, e levou para Avignon, no sul da França. Então vocês percebem que o mundo europeu, em 1000 anos, estava na mão. E a peste surgiu nas estepes da Mongólia, no grande império mongol, que perdurou por mais de 150 anos. Foi lá que surgiu, nas estepes, a peste. E ela assolava o Oriente, desde a China até basicamente a Índia, pegava lá o Império Islâmico, e achavam naquela época que Deus estava castigando, dizimando os orientais. Mas então teve eventos milagrosos, como está aí chuva de rãs, cobras, etc. Tudo isso vem a ver, com essa ideia escatológica do fim do mundo, que era bem comum, A fumaça fedida, isso incomodava muitas pessoas. E os mongóis, de certa forma, eles foram importantes, vocês podem ver pelo mapa, porque eles levaram no seu império, a expansão dele, a rota da seda, ligando a Europa até a China, através do comércio que era feito para aquela época, o comércio de seda, tudo isso que ocorria, que era muito importante para o renascimento urbano e comercial, que foi realmente a partir de 1100, 1200, você teve esse renascimento. Veja só os mercadores, olha, segunda metade do século XIII, uma época de expansão da Europa rumo ao Oriente, como está escrito aí no vídeo do Story Channel. Depois tem a descrição desse vídeo lá atrás. Veja as caravanas levando pelas estepes. E aí eles se contaminavam, porque a peste já estava lá dentro das estepes. E perceba a dimensão, a extensão que tinha isso. E essa foi aberta pelos mongóis mesmo, essa rota. E as mercadorias estavam. E a peste, ela infestava as pequenas aldeias dos mongóis. Vejam só, essas aldeias com as casinhas pequenas, as pessoas morriam pela peste, ninguém sabia, era uma coisa invisível. E os bens deles, que eram roupas, cobertores, o que eles tinham, eram levados pelas pessoas que os resgatavam. Ou seja, pelos mongóis que chegavam na região, eles recolhiam esses bens. E aí ninguém sabia que era a pulga Xenopsila queropes, que estava no rato preto, que com o cobacilo gram negativo e ensina pestes, que causava isso. E eles queimavam as casas, mas não adiantava nada. E olha a extensão do Império Mongol naquela época. Ele entra até a Europa Oriental. E como é que se espalhou pela Europa? Pelas grandes cidades italianas, centros comerciais, em 1347. Como em Genebra, na Suíça, você tem. E você tem a Igreja Católica. A Igreja Católica, como a gente falou que ela mandava naquela região, ela incomodava os judeus. Olha só, o judeu,
ele era um comerciante, geralmente, mercador, mexia com dinheiro. E, no caso, os judeus, eles eram as pessoas que tinham esse comércio. E para um judeu morar na cidade, ele dependia da autorização do rei, da autorização dos nobres, dos bispos, para poder morar. E eles moravam em guetos, porque a partir já do século XIV existe o antissemitismo, né? Porque eles não conseguiam converter os judeus, então os judeus eram perseguidos. E vejam só como o comércio é feito na cidade, como a cidade é insalubre, não tem saneamento básico. E mais uma vez temos a cena aí das pessoas levando as mercadorias pelas rotas das estepes, né? E veja como isso acontece. E o judeu vai de uma cidade para outra, também trabalhando com isso. E a peste pegou todas as classes sociais, nobres, né, o caso de uma princesa, e olha o rato preto aí que transmite essa pulga Xenopsila quirópia. E mais uma vez nós temos uma cena onde as coisas atacavam, e você tinha uma cidade chamada Cafa, lá no Mar Negro. Cafa era uma cidade católica para onde as mercadorias chegavam pelas rotas terrestres, e de barco ela ia para a Itália, para a Europa. Foi aí que se propagou mais rápido a peste pela Europa. Chegava na Itália, olha só os portos das grandes cidades italianas, como Gênova, Veneza, Florença, aquela cidade também famosa, né? Você tem aí Sicília. A Sicília, no sul da Itália, foi onde chegou em 1347 em Messina. Chegaram muitos destroços nessas cidades de barcos, né? Cidades mediterrâneas. E esses destroços de náufragos. E aí tem aí um pequeno barco, talvez um bote salva-vida, e as pessoas encontraram nesse bote, vocês vão ver na cena, um cadáver com a peste bubônica, aqueles bulbos que tem. E isso era uma novidade, né? Porque você tem um morto que está contaminado. E como você tem aí no caso os barcos, os portos, as cidades são... Esses barcos carregam os ratos. No convés de um navio, encontraram a tripulação morta por essa peste. Então percebe que os barcos carregavam os ratos, que carregavam a pulga, a famosa pulga, e na pulga você tem lá em Ensina pestes, que é o bacilo da bactéria que transmite. Aí os ratos vão passar a pulga para outros ratos, e as pulgas vão para as pessoas, e as pessoas se contaminam. A expansão naval e marítima comercial que vinha do Mar Negro para a Europa é uma das responsáveis por isso. Olha o ratinho preto, ele que tem essa pulga que transmite a bactéria. E aí vai se espalhando. Ela vai daí, basicamente todas as pessoas vão se contaminar. E como a igreja na época ela estava sendo contestada, olha a fumaça negra aí no mapa, significa a peste indo de cidade para cidade, como Bordeaux, e ela vai pegar os nobres, soldados, camponeses, artesãos, ela vai se espalhar pelas cidades. Vejam que o comércio é de ambulantes nas ruas, e vão contaminando. Isso realmente vai incomodar muito. E você vai ter uma coisa importante. A peste vai chegar em Avignon, e ela vai matar em 1348, onde está o Papa, chega de cerca de 400 pessoas. E existiam os movimentos contra a igreja. Olha, 1348 na França, você vai ter os movimentos chamados dos flagelantes, certo? E o Papa queria agredir os flagelantes, mandar o exército pegar os flagelantes. E os seus conselheiros dizem, não faça isso, vai acabar com a igreja, vai ter descrença. E esses flagelantes, eles se automutilavam, e eles faziam parte de um movimento muito violento, eles eram hostis, principalmente contra os judeus, que eles culpavam os judeus por ter trazido a peste, porque dizem que judeus crucificou Cristo. Havia até uma dúvida se Cristo era ou não judeu, uma grande dúvida na época. E veja só os flagelantes, né? Eles iam de cidade em cidade se autopunindo, pedindo pela coisa escatológica, a salvação da alma. Eles se autopuniam, batiam,
queimavam os hereges, né? Quem era herege, que eles achavam que era contra os dogmas cristãos. Veja só como eles faz aí, né? E ao mesmo tempo eles achavam que ia ter a salvação da alma. E aí, para terminar, a peste vai para a Escandinávia, da Escandinávia para a Rússia, e basicamente, quando está acabando a peste na França, ela vai para a Rússia, e aí você vai ter em 10 anos a morte de 75 a 200 milhões de pessoas dentro desse período aí que morrem. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Na descrição do vídeo tem referências que vocês podem consultar mais. E dúvidas, né? Façam seus comentários, se inscrevam por favor. Façam comentários positivos, negativos, e eu respondo os comentários para vocês, ok? Então tudo bem, muito obrigado. Aqui é o professor Heraldo Pieroni, encerrando mais um vídeo para vocês. Muito obrigado por tudo. Até mais. Não. Cacete, meu.